Pai de infinita luz, de infinita bondade, de infinita misericórdia. Aqui estamos nós, Senhor, a te rogar o vosso amparo, a vossa luz, a vossa proteção. Permita, Pai, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que o nosso anjo guardião, que a nossa equipe de trabalho, Senhor, se faça presente ao nosso lado, nos auxiliando, nos amparando, nos fortalecendo. Nos dê, Senhor, sabedoria para reconhecer, Senhor, o certo do errado. Nos dê, Senhor, a infinita bondade do teu amor a nos envolver, a nos fortalecer, Senhor. E assim, Pai de infinita misericórdia, te agradecemos pela vida, pela oportunidade que o Senhor nos oferta, Senhor, pelo aprendizado da noite, Senhor. Que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. O mundo astral, ou umbral, do livro Magos Negros, de Robson Pinheiro. Então, eu gosto do Robson Pinheiro, porque ele fala, Pai João de Aruanda, fala de uma maneira muito simples, que às vezes de uma forma muito complicada, muito científica, nós temos dificuldade de entender. E ele traz, assim, de uma forma lógica, racional, a realidade desse mundo em que nós enfrentamos. Então, esta é a nossa realidade. E tomando consciência de tudo isso, nós somos capazes de modificá-la. Na crosta terrestre, quer dizer, envolta aqui no solo da Terra, onde nós colocamos nossos pés, onde nossos filhos caminham, onde nosso avô, nossa avó, aonde eu caminho, aonde eu estou, essa crosta terrestre, uma multidão de espíritos em estado de perturbação. Espíritos perturbados. Porque as religiões não conseguiram, de ordem geral, fazer com que os espíritos cumprissem os 10 mandamentos. Porque é o que leva um espírito à estabilidade. Os 10 mandamentos. Mas, tecnicamente, ela foi deturpada. E assim os espíritos morrem cheios de dificuldades espirituais. Então, nós vamos encontrar uma perturbação muito grande que caminham conosco em qualquer lugar, em qualquer recanto, que nem sequer sabem que estão desencarnados. E é por isso que nós, médios, na nossa oração, na nossa vibração, nós sempre avisamos os espíritos que eles estão desencarnados. É muito comum nos trabalhos de orientação do centro, nos trabalhos mediúnicos, o espírito nem sabe que morreu. Não tem entendimento disso. Então, somos nós encarnados que avisamos que ele está desencarnado e que ele tem que parar de andar nas ruas e ficar por aí. Ele precisa retornar ao mundo espiritual, a uma colônia, ele precisa se melhorar. Então, isso que se chama caridade na visão espírita. Caridade na visão espírita é o socorro dado às almas desencarnadas. Quer os nossos filhos, parentes, amigos e familiares, quer os nossos inimigos. É isso que a doutrina dos espíritos vem com a sua força para ensinar e orientar sobre isso. Esses espíritos vivem prisioneiros dos seus sonhos e pesadelos. Eles não saem daquela perturbação, porque o tempo no mundo dos espíritos tem a impressão que não passa. Porque o dia e a noite eles ficam envolvidos no seu próprio drama, nos seus próprios fluidos. Morreram dentro deste drama. E é isso que nós estamos falando aqui. Médium não pode morrer
dentro do seu drama. Ele tem que morrer limpo, ele tem que morrer higienizado, ele tem que morrer preparado. Ele tem que saber o que ele precisa estar com o perispírito limpo, com o duplo etérico mais desintoxicado possível, porque o nosso duplo etérico, no momento da nossa morte, ele também se desfaz junto com o corpo físico. Mas todas as informações voltam para o perispírito. Então, se nós estivermos sempre limpas, higienizadas, aprender a orar, pedir, suplicar ao Criador, nós podemos manter uma boa paz interior dentro de nós, o equilíbrio da alma. Acham assim numa espécie de transe. E é por isso que quando esses espíritos se aproximam de nós ficamos nessa espécie de transe. Nós não vemos direito, não ouvimos direito, não entendemos direito, nós ficamos perturbadas com este fluido dos espíritos, porque eles se aproximam com a perturbação e nós ficamos perturbados porque nós acabamos por registrar. Então, toda vez que nós estivermos perturbados, nosso trabalho é orar e encaminhar esses espíritos, quer para uma bacia, quer para uma colônia espiritual, quer que os nossos protetores coloquem em outro local, para que não seja dentro da nossa casa. A nossa casa é um lugar de proteção e de equilíbrio. Outros espíritos se encontram nessas paragens. São vândalos, que tudo quebra e tudo destrói. Então, pai, mães, médios, quando o seu filho começar a destruir, quebrar, sair do equilíbrio, fica fora, ficar nervoso, começa a fazer coisas que não deve, você tem que retirar esses espíritos vândalos, porque eles fazem toda essa bagunça, e Deus permite, para que eles sejam auxiliados. Auxiliados. Qualquer espírito que venha até nós, o projeto da ciência espírita é o socorro dado para as almas desencarnadas, que é o que chama de caridade. Então, nós vamos encontrar marginais, espíritos que vêm para roubar, espíritos vinculados à droga, à prostituição. Então, uma mãe espírita, um pai espírita, ao perceber essas tendências, esses fluidos de roubo, de droga, qualquer fala que sai do equilíbrio, pai e mãe devem, na hora, um segundo depois, tomar medida. Não importa quem seja seu protetor, importa que ele tem que fazer um bom trabalho ao bem. Porque, para mim, não importa se é um índio, se é um caboclo, se é Joana d'Arc, se estamos chamando São Jorge, se estamos chamando Nossa Senhora Aparecida, o que importa é que um espírito bom lhe venha lhe auxiliar. É isso que nós temos que entender. Por que um médium tem que procurar receber seus protetores? Porque na hora que ele precisa, ele evoca o seu protetor e pede que tire esses espíritos vinculados à droga. Porque não adianta, depois que já está drogado, desequilibrado, doente, passado da cabeça, que nós vamos procurar um socorro. Médio tem que ser atento, rápido e eficiente. Passou, sentiu, recolheu. Não pode ficar na nossa casa. Não existe esse comédia, eu percebi, eu tive a intuição. Não, isso não existe. Se a intuição você percebeu, sua função é retirar imediatamente. Então, não existe isso, comédia, eu tive um pressentimento mesmo que eu ia ser roubada. Que raio de pressentimento? Para que serve isso? Para falar que você foi roubada depois? Ou para você solucionar o problema?
É isso que médio tem que ser atento. Médio tem que estar acordado. É para isso que nós estamos aqui estudando. Se nós queremos a paz, nós teremos a paz, com certeza absoluta. Todos os espíritos desencarnados estão ao nosso redor. Isso está no livro dos espíritos, está no livro dos médiuns, está em todos os lugares, no céu e inferno, falando que aqui em volta da Terra estão todos os desencarnados. E a maioria ainda é mal. É fácil de você saber se está um lugar bom, é só você olhar o fluido ambiental. Quando a gente vai para uma casa, a gente sente se o fluido é bom. A gente conversa com uma pessoa, a gente sabe se o fluido é bom. Qualquer médium sabe disso. Mas saber compreender da nossa casa não é lugar de fluidos ruins. Nossa casa tem que ficar areada, limpinha, higienizada. São seres desrespeitosos. Os espíritos sem educação, sem respeito ao que vocês estão vendo nas ruas, quebram, batem, quebram vidraça, estragam, roubam. Nós estamos vendo um desalinho moral. Então, mas dentro da nossa casa nós temos que cuidar. Nós temos que proteger nossos filhos nas ruas, nas calçadas, na ida, na vinda da escola, aonde eles estiverem. Não existe isso para nós. Ai, meus filhos são grandes, agora já são adultos. Não existe isso. Ele pode ser quanto for, você é pai e mãe. Quem que responde na hora da morte? É você. Aí você morre, chega lá e fala, o que fizeste com os filhos que Deus te otorgou? Aí você, ai não, quando ele tinha 15 anos, eu já sei que ele estava adulto, e com 21 eu já sei o que você acha. Você só pode entregar seu filho no momento da morte. Você tem que chegar lá com a sua carteira de trabalho, pai, estou te devolvendo seu filho. Arranquei os cabelos, tirei as unhas, fiz isso, fiz aquilo, dei umas pomadas, virei o pescoço. Eu fiz o que pude para consertar esse espírito. Aqui está, pai, seu filho, porque ele não é seu. Então, é isso que nós temos que entender. E os espíritos estão aí para nos ajudar. Se vocês ficarem rápidos e inteligentes, vão aprender comigo. Quando um filho sai e não volta para casa, você chama um protetor daqueles bem corajoso, um índio, um caboclo, e fala para ele, vai buscar meu filho aonde estiver e traz esse aqui para mim agora. Vai achar ele, eu vou rezar para você, você vai me trazer ele agora aqui. Não é para ele ficar na rua, eu quero aqui. É assim que funciona. Porque você não vai sair andando na rua feito doida, pela rua, gritando e arrancando os cabelos. Você vai falar, quero ele aqui. E reza. E faz ele te trazer seu filho bonitinho. Ele vai chegar e falar assim, mãe, a senhora estava me chamando? Pai, a senhora me chamou? Estou me chamando? Estou te chamando sim. Estou vibrando para você voltar. É assim. Então, não existe essa coisa de pai mole, mãe mole. Isso não existe. Para nós, espírita, isso não existe. Nós estamos aqui para proteger e orientar os nossos filhos. Então, nós vamos encontrar arruaceiros, usurpadores da energia alheia. Então, quando nossos filhinhos estão cansados, ai, não quero estudar, ai, não quero comer, ai, não quero isso, ai, não consigo levantar, ai, estou com fraqueza. Tira esses espíritos que sugam essas energias, não só de você, mas dos velhos também. Dos velhos. Os velhos também sofrem tudo isso. Passam por todas essas perturbações, mistificadores, espíritos que mentem. E esses espíritos, eles mudam de aparência. Porque o fluido ambiental, o fluido de manipulação dos espíritos, junto com o ectoplasma, eles criam máscaras. Eles criam máscaras, como criam casas, como criam torres, como criam aviões, como criam armas. Tudo é movimentado pela energia cósmica, os fluidos energéticos que os espíritos criam.
Então, nós temos que entender que se é do fluido cósmico universal e é criado por outra mente, nós podemos desmanchar. Um cria, o outro descria. Um faz, o outro desfaz. É mais ou menos assim. É assim que funciona. Um faz, outro desfaz. Se aquilo te faz mal, você manda tirar. É igual você, que você não vai deixar seu filho tomar um veneno. Você vai impedir de qualquer forma. E a mesma coisa, se aquele fluido ele é venenoso, nós não vamos deixar nosso filho tomar. É essa a nossa razão de sermos médiuns. E por que que estamos aqui na Terra, essa importância? E mudam também a forma de falar. É muito comum os espíritos mudarem a sua voz. Isso é uma forma, não só os espíritos bons, como os espíritos maus. Eles também mudam, pode mudar. A aparência pode ser mudada pelos bons e pelos maus espíritos, basta querer que pode modificar. Esses espíritos que não têm o que fazer, eles trabalham nas orientações maléficas. Eles vão orientar de maneira equivocada os nossos filhos. Vão fazer tudo para que nossos filhos erram. Vão orientar de maneira errada. Então, o teu trabalho é pegar esses espíritos de orientação maligna e colocar dentro de uma bacia, desintegrar, solver, desmagnetizar e fazer esses benditos e parar numa colônia espiritual, numa escola de evangelização, quer num pronto-socorro, quer num educandário. Se ele for muito ruim, manda ele para um presídio espiritual, deixa lá num grande reformatório. É melhor do que prejudicando o teu filho, a tua casa. Põe ele para estudar. Então, são medidas que médium tem que tomar. As orientações descabidas aos médios. Então, nós médios devemos ver aquilo que é bom. Um espírito que chega para você, não, larga teu filho aí mesmo, larga, não liga não. Você fica acordada, porque você tem responsabilidade. Pega esse espírito e bota ele para estudar, porque ele vai reencarnar e ele vai ter que cuidar do filho dele. É assim que funciona o mundo espiritual. Criando ilusões, falsidade, dominando as vítimas. Então, se nós somos frágeis e deixamos eles comandar, eles vão comandar. Então, não existe fraqueza no médio. Médio tem que ser forte. Médio tem que ser corajoso. Médio tem que ser lutador. Médio é um guerreiro contra todo e qualquer fluido mal que possa intervir nas suas vidas. É aquele que limpa, que retira. Nós abrimos estrada. Nós não deixamos essa mata fechada de fluidos ruins, nem de bichos, atacar nossa casa. Nós somos como um trator esteira. Vai levando e vai empurrando e abre estrada de qualquer maneira. É isso que médio tem que ser, forte, para construir um mundo melhor. Esses espíritos que causam anarquia, irresponsabilidade, lugar de espíritos criando problema para nós, não é dentro da nossa casa. E se eu sou médium, meus filhos são médium. Se nós, pai e mãe, são médios, avós são médios, a tendência da nossa família é todas nascer médium. Nascem médium. A mediunidade é hierárquica. Ela vem, família de médios, pai médios, avós médios, nós somos médios, nossos filhos serão médios, e os filhos deles serão médios, os outros serão médios. Todos serão. Por isso que é importante nós aprendermos a cuidar de nós, para ensinar nossos filhos a orarem, nossos netos a orarem, nossa família a orar. É isso que nós vamos chegar lá. São atômica de suas conversas, suas ocupações, das suas atividades dos médios. Então, eles ficam nos vigiando, observando, cuidando de nós de binóculo, para ver se eles conseguem encontrar uma falha para que eles possam adentrar. Mas se a nossa casa começar a criar barreiras,
barreiras, barreiras, barreiras dos espíritos, menos eles entrarão. Menos eles vão bater na nossa porta, porque a nossa casa fica forte. Nós não podemos ter uma casa dos 3 porquinhos. Aquela a casa cai. A segunda casa, a casa cai. Tem que ser a terceira, última casa de tijolo forte, que o lobo mau vai e não tira e não quebra a casa. E essa é a casa do médium. É a casa que a tempestade, o vento, o que tiver lá fora, não abre, não machuca, não agride. É isso que nós temos que entender. Muitos desencarnados vivem e se escondem. Alguns deles que não estão nas ruas, nas calçadas, que não estão em festa, que não estão em baile, que não estão em festas todas de bebida, de o que você quiser. Lá estarão os espíritos para dar vida àquelas fantasias. Mas também existem espíritos que estão de chama dentro, que adentram nas cavernas, nas montanhas, em lugares ermos. Eles vão se escondendo, não quer ver gente, não quer ouvir ninguém, não quer que ninguém. E eles se escondem nesses lugares. Então lá eles também ficam. Mais cedo ou mais tarde, eles também terão que sair de lá para o processo reencarnatório. Terão que sair. Aonde não há humanos. Então eles ficam reservados nesses lugares muito longe, onde não existem os humanos. Mas um dia as caravanas espirituais, elas adentram esses locais e vão buscar esses espíritos nessas regiões abandonadas, perdidos, angustiados, para levá-los novamente para se refazer em reformatórios, em aprendizado, porque tudo tem que evoluir. O espírito não pode ficar sem a evolução da alma. Vivem refém das suas próprias criações mentais e fantasias fluídicas. Então, o espírito se prende naquela ideia e não esquece, fica. Aquilo gira, como assistisse o mesmo filme, termina o filme e fala outra vez. Termina de novo, termina de novo. Fica igual criança quando está assistindo o filminho. Você termina de novo, termina de novo. A musiquinha, de novo. Por quê? Fica preso, mas o espírito fica preso, às vezes, naquilo que ele pensa. E ele não consegue sair. Então, ele sai na hora que alguém conversa com ele. Alguém que quebra essa fantasia. Alguém que desliga aquilo ali. É como desligar uma televisora, é como desligar um celular, é como desligar um rádio, desligar qualquer coisa. Então, na hora que para, ele vê que tem que desligar aquela mente. Então, isso são trabalhos socorristas, que é um despertar das consciências dos vivos e dos mortos. Sua existência desses espíritos, muito deles, tem medo. E a sua existência, fica no medo. Medo de manhã, medo de tarde, medo de noite, medo da rua, medo de qualquer lugar. Medo de espelho, medo de espírito no banheiro. Quando vos acontecer isso, recolhe os espíritos. Recolhe esse povo medroso. Leva para as colônias, leva para os hospitais. Chega para, meu irmão, não precisa ficar com medo. Nós vamos te ajudar, Jesus te ama, Deus te ama, Maria Santíssima te ama. E se ele fala para você, eu sou católico, ótimo, vou chamar Nossa Senhora Aparecida para te ajudar, vou chamar São José, porque o Espírito, não importa o santo que vai lhe ajudar, não importa o nome, não se apegue ao nome, mas sim a ajuda que pode ser feita, ajuda que pode ser realizada. E esses espíritos que vivem no isolamento, se nossos filhos se isolarem e não tiverem problemas físicos, você pode ter problemas com os espíritos isolados, porque as crianças são médiums.
Então, retira, ora, retira, chama a tia, a irmã, a família e vamos rezar. Se reúne, reza, retira, desintegra, solve, limpa, higieniza, restaura. É isso que nós somos. O amor de família é uma forma gigantesca, porque a família, o objetivo é fazer com que nossos filhinhos se tornem homens honrados, mulheres honradas, que cumpram as suas missões. E é isso a visão de todo pai e de toda mãe. A vida social, espiritual, com a baixa vibração, é algo indesejável. Então, quando o espírito cai nessas energias, ele não sai mais sozinho. Ele precisa de alguém que ore para levantar essa frequência vibratória para que ele possa ver a luz. As pessoas obsediadas ou muito infelizes, ela não sai sozinha. Ela tem que precisar de alguém da vibração para modificar o seu perispírito e dar vida para ele. Precisa movimentar toda essa força eletromagnética, precisa fazer movimentar a vitalidade, fazer o espírito respirar Deus, sentir Deus, buscar as emanações do Criador. Então, somos nós que passamos para os espíritos esse propósito de retornar ao Criador. Não despertam para vivências superiores. Eles acreditam muitas vezes que nem morreram e não entendem por que estão nessas reuniões, nesses locais esfumacentos, fechados, porque eles não compreendem, porque não estudaram, porque não se evangelizaram, porque não compreenderam, porque também não buscaram uma vida religiosa. Então, nós temos que fazer esses espíritos acordarem. Esse é o nosso compromisso. Então, o médium, que ele mantém a sua casa organizada, ele faz um belo trabalho socorrista e depois, posteriormente, ele vai aprender a fazer esse trabalho a nível de centro espírita. Mas o médium que não aprender primeiro na casa dele, ele não tem como dirigir um centro espírita, porque ele não tem essa experiência adequada para isso daí. E o médium que tem essa experiência familiar, ele será um bom dirigente, porque ele teve várias oportunidades de aprendizado. Mantém-se preso no seu sentimento de culpa, punindo-se sem parar. Então, você tem que socorrer tudo aquilo que não for correto. Todas essas falas, você tem que aprender a conversar com as pessoas, com os obsedados, e sentir aquela fala, aquela conversa, aquele timbre para você aprender a socorrer. Então, nós somos ouvintes e aprendemos rapidamente o que nós devemos fazer. Outros ainda permanecem profundamente apegados à vida material. Não sai da casa, não sai do sítio, não larga o carro, não sai do caminhão, fico no caminhão, fico na casa, fico ali, não sai daquilo que ele tinha, não larga da carreta, não larga do boi, não sai da porteira, entendeu? Porque o espírito está preso, se apega àquilo ali e não consegue sair, fica parado no cofre, fica parado numa joia, ele não vai, ele só fica pensando naquela vida material. Então, às vezes, eles precisam despertar, que a vida material, todos nós voltaremos aqui, e ele agora tem que se ocupar das coisas espirituais. Gravitando em torno dos seus pensamentos, suas paixões não se libertaram das suas imperfeições, como o ódio, a inveja, o ciúme e a rivalidade. Então, todo médium tem que tirar da sua casa o ódio, a inveja, o ciúme e a rivalidade. Médium tem que desagregar todas essas formas de pensamentos. Procuram pessoas que possam saciar seus apetites.
na bebida, na droga, na prostituição, no roubo. Eles se associam, esses espíritos, com as pessoas que lhe dão vazão para isso, para os encarnados, que lhe permite realizar aquilo que eles têm vontade de fazer. Dedicam o seu tempo a procurar lugares que tenham formas de pensamento, desejos idênticos ou parecidos. Então, se nós tivermos a nossa família drogada, eu do lado dele tem que socorrer, porque existe uma multidão de drogados. Se ele gosta de roubar, você vai ter que tirar aqueles espíritos ladrão que está com volta dele. Se ele está vinculado à sexualidade, você vai ter que retirar esse excesso de espíritos perturbadores sexuais. Então, a toda a inferioridade do espírito, os vícios, eles têm uma quantidade muito grande de espírito ao lado dele. Então, pais e mães precisam se preparar, velar dos seus filhos assim que eles nascerem, para depois de grande, ensina seus filhos a orar, a chamar o anjo guardião, seu anjo da guarda, para que eles tenham a proteção no seu caminhar, que aprendam que a prece é o meio deles estarem bem, deles estarem saudáveis. Nós temos que fazer nossos filhos aprender a orar. Para saciar suas volúpias, grande prazer sexual, luxúria, grande prazer dos sentidos e sensações, desequilíbrio da vontade, destacar os manipuladores da mente e dos fluidos magnetizadores. Então, os espíritos também tentam fazer com que as pessoas param para que eles possam comandar, viram escravos de outros espíritos. E é isso que nós vemos no nosso caminhar. E se vocês me entenderam, isso aí não é uma coisa difícil, mas fácil de aprendizado. Por isso que a nossa primeira parte, médium estudar, médium receber seus protetores, sua equipe de trabalho, para que ele tenha êxito junto da sua família.